pude contar com teu amor, por isso vou confessar que tu és fiel, para sempre és fiel. Pai, quero pedir de coração, vem me ensinar a ser assim, sempre disposto a ouvir tua voz e ser fiel a ti. Agora eu quero ser fiel, vou entregar a minha vida e tudo que tenho ao meu Senhor. Eu creio em teu amor por mim, por isso quero ser sempre fiel até o fim. Pai, eu já tomei a decisão de ser fiel até o fim. Mas eu bem sei que sem ti nada eu vou fazer, nada vou conseguir. Mas meu coração se alegra em ter a certeza de saber que jamais estarei sem teu amor a me guiar até aqui. Vou entregar a minha vida e tudo que tenho ao meu Senhor. Eu creio em teu amor por mim, por isso quero ser sempre fiel até o fim. Agora eu quero ser fiel, vou entregar a minha vida e tudo que tenho ao meu Senhor. Eu creio em teu amor por mim, por isso quero ser sempre fiel até o fim. Quero ser fiel, quero ser fiel, por isso quero ser sempre fiel até o fim.
Eu estava falando com a Vanessa e disse a ela, essa é uma pequena demonstração do que vai acontecer dia 4 de dezembro. Disse, bem pequenininho. A gente está sabendo que estão preparando uma programação muito linda para esse dia. Que Deus abençoe vocês. Estava lindo ouvi-los cantar. Parabéns, muito bom. Tivemos uma boa classe de professores, né, doutor Ivan? Foi muito bom conversarmos sobre a lição da Escola Sabatina. E logo mais nós iremos juntos estudarmos essa tão bela lição. Eu quero chamar o pastor José Silvio, que vem até aqui por gentileza. Nesta semana nós tivemos uma bela semana de oração com o pastor José Silvio, onde ele nos falou sobre a salvação em Cristo. Em cada noite nós íamos crescendo neste conhecimento de como chegarmos a esta salvação completa em Jesus. E hoje certamente ele finalizará essa série nos mostrando uma certeza completa em Cristo. Antes disso, nós queremos agradecer, a Igreja de Moema quer agradecer a sua presença, a semana que o Senhor nos ofertou. Nós queremos chamar o seu filho Marden, que tantas vezes trouxe semana, e também a Vanessa, por gentileza, isso. Trouxe boas contribuições para nós, agora ele quer deixar um presente aí para o senhor. É verdade. Ele falou que é bonito, que é legal, que você vai gostar. Eu quero chamar os anciãos que venham aqui, por gentileza, para agradecer também ao pastor José Silvio. Por favor. Para nós foi uma inspiração, nós que agradecemos, que Deus abençoe, seja sempre bem-vindo a Moema. Muito obrigado a vocês, líderes da igreja, a vocês, queridos irmãos. Para mim foi um grande privilégio estar aqui essa semana, estar com vocês cada noite. E no final ainda leva presente, né, pastor? Tudo é lucro, né? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Essa igreja é uma igreja muito carinhosa e para nós é uma alegria participar desse momento. Nesse momento vamos convidar Jesus para que esteja conosco neste culto. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala comigo. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Fala, Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, eis-me aqui. Prostrado estou em teu altar, humildemente a te adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, fala comigo.
Quero desejar a todos os queridos irmãos e amigos um sábado muito feliz. Quero dizer do meu privilégio de estar aqui mais uma vez com vocês, para nesses momentos de culto adorarmos ao nosso Deus e conhecermos um pouquinho mais da sua palavra. A semana veio e se foi. Para mim foi um grande privilégio estar aqui com vocês. Desculpem-me não abrir o presente, eu sou um fracasso para lidar com isso. E no segundo culto a minha esposa vai estar aqui, ela me ajuda, tá bom? Queridos, grato pelo convite, grato à liderança da igreja, ao carinho de todos vocês. O pastor dos jovens, agora eu acertei, continua aqui com vocês, representando a família, isso é um grande privilégio. Espero ter contribuído para o seu crescimento espiritual. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigado ao coral por essa música maravilhosa que vocês deixaram conosco. Rembrandt foi um pintor holandês, vocês o conhecem, da escola flamenca, um grande artista. O Rembrandt deixou um quadro extraordinário representando a sua arte. O quadro se chama The Raising of the Cross. Nesse quadro, o Rembrandt se coloca como um daqueles que crucificaram a Cristo. Ele está participando no quadro, a pessoa do pintor está participando ativamente, junto com os judeus, os romanos, da crucifixão de Cristo. Esse quadro me causou um impacto muito grande. E eu fiquei extasiado diante dele durante muito tempo. The Raising of the Cross. Rembrandt estava lá. E todos nós também, de alguma forma. Era sexta-feira e Jesus Cristo estava pendurado no tosco madeiro no alto de uma colina chamada Calvário. Por ali, nesse dia, passaram algumas pessoas. Era um lugar público, era caminho de transeuntes. E essas pessoas que passavam por ali se dirigiram à cruz e ao crucificado, zombando, criticando. Algumas pessoas dessas estavam lá nos representando. E o que essas pessoas disseram a Cristo e continuaram a sua caminhada é o que eu gostaria de trazer a vocês nessa manhã. Encerrando a nossa série de estudos sobre a salvação, Cristo, a nossa salvação. Essas pessoas que passaram ali, eu as chamo de transeuntes. Passaram, mas não pararam diante da cruz. Para iniciar, por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versos 39 e 40. Aí nos diz o seguinte, Mateus 27, 39 e 40. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Queridos, a primeira exigência do mundo não convertido, em face da negação própria, é uma religião sem cruz. Muitos querem uma religião assim. Esses transeuntes que passavam aqui diante da cruz, ouviram Cristo orar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E agora, em zombaria,
eles dizem: se você é filho de Deus, como está dizendo, desce da cruz. Se tivesse atendido a esse desafio, desce, em quem acreditariam eles? Vocês já pensaram se Cristo descesse da cruz nesse momento? Será que aqueles homens acreditariam se ele descesse? Como podia o amor ser amor, se não custasse nada ao amante? Se Cristo tivesse descido da cruz, existiria a cruz, mas não o crucificado. Queridos, os transeuntes renovavam a acusação do tribunal do Sinédrio, de que ele destruiria o templo e o reedificaria em 3 dias. Apesar de saberem que falava do seu corpo. Sabem, meus irmãos, o insulto é um dos ingredientes do cálice da amargura. Uma pessoa amargurada, ressentida, muitas vezes parte para insultar a outros. Eu não sei qual é mais cruel, se os lábios que zombam ou as mãos que pregam os cravos. É uma boa proposta para análise. O que fere mais, um cravo entrando nas mãos ou umas palavras de zombaria? Por que esses transeuntes não tiveram paciência de esperar por 3 dias, mencionados na sua zombaria? Você que edifica o templo em 3 dias, primeiro destruindo-o, por que eles não esperaram para assistirem à ressurreição? Sabem, os incrédulos sempre querem milagres. Existe uma onda de milagrices em nosso mundo até hoje. Descer da cruz seria um milagre, mas eles não querem o milagre da conversão, o milagre do perdão. Blasfemando, se foram. Passaram diante da cruz, desprezaram uma grande chance de conhecer o crucificado. A segunda pessoa que desprezou a Cristo na cruz foi um ladrão. O ladrão da esquerda, diz a tradição. Lucas 23, versículo 39, nos fala desse homem. Você sabe, Cristo foi crucificado entre 2 ladrões. E esse aqui disse o seguinte, verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha a proposta, o pedido desse homem. O homem egoísta, que nunca admite ter feito mal. Esse homem, o mau ladrão, avalia o poder de Cristo pela isenção das tribulações. Se eu sofro, se há doenças na minha família, se tenho crises financeiras, então a minha religião vale pouco ou nada. Porque existem pessoas à semelhança desse ladrão que avaliam a validade de uma religião, quando ela é capaz de isentá-lo de tribulações. Esse ladrão da esquerda foi o primeiro esquerdista, o primeiro comunista, muito antes de Karl Marx. Ele já afirmava que a religião é o ópio do povo. Se essa religião não é capaz de aliviar o sofrimento das pessoas, para que serve? A única religião que o ladrão da esquerda podia compreender era a religião física, não a espiritual, nem a moral. Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas salvar o quê? Salvar o corpo da cruz? Ele pedia, na verdade, uma salvação social. Como muitos pregam hoje um evangelho social. Um evangelho que beneficie socialmente a comunidade. Para que serve a religião, se é impotente para amenizar a dor? Desce da cruz, dizia o ladrão. Salve a classe. O cristianismo, se não é um evangelho social, para nada serve. Esse foi o clamor daquele ladrão.
Sabem, queridos, existem pessoas que são colocadas sob as mesmas circunstâncias e reagem de maneira totalmente diferente. Ali estavam dois ladrões. Um desprezou dessa forma o sacrifício daquele do crucificado do meio, mas o outro ladrão encontrou ali naquele último momento a salvação. Nós analisamos a vida do bom ladrão na quarta-feira. Os dois ladrões se pareciam na sua corrupção, na depravação do seu coração, contudo, reagiram de maneira diferente diante do homem que estava entre eles. Nem o ambiente externo, nem os bons exemplos são suficientes para converter uma pessoa, se o próprio coração não muda. Esse ladrão era judeu, certamente, pois baseava a sua aceitação no Messias tão somente pelo poder de tirá-lo da cruz. Que coisa, hein? Será que nós conhecemos a Cristo dessa forma? Se Ele tem o poder de me ajudar, se Ele tem o poder de resolver todos os meus problemas, na família, no trabalho, aí eu o aceito. Essa era a pretensa religião daquele ladrão. Suponhamos, queridos, vamos supor se Cristo realmente o tirasse da cruz, atendesse o seu pedido, se Cristo fizesse soltarem os cravos, secasse o sangue das mãos e dos pés e restituísse àquele ladrão a vida, será que ele faria, pelo resto de sua vida, uma demonstração de fé no seu Salvador? Ou continuaria a sua vida corrupta de marginal? Sabem, queridos, se o nosso Jesus fosse um homem dado ao espetáculo, se o Senhor Jesus fosse um sensacionalista, se ele se interessasse pelos noticiários da televisão e dos jornais, esse seria um momento extremamente propício para mostrar o seu poder. Era só atender esses pedidos, descer da cruz e libertar os outros que estavam com ele. Mas sendo Deus e conhecedor do segredo de todos os corações, Cristo ficou calado. Mais uma vez guardou silêncio. Sabem, queridos, Deus não responde às súplicas dos homens com o único objetivo de patentear o seu poder. Jesus nunca usou o seu poder divino em favor próprio, em seu próprio benefício. Ele não precisava patentear, divulgar as suas conquistas. O ladrão morreu com a blasfêmia e o desprezo por Jesus Cristo. Voltando outra vez em Mateus 27, por favor. Agora nós vamos ver um grupo de intelectuais. Um grupo de intelectuais da época passando diante da cruz. Esses intelectuais eram os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Leiam comigo, Mateus 27, 41 a 43. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Queridos, que palavras duras, né? Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. O intelectualismo, a pretensa intelectualidade, sempre sabe muito bem de religião para deturpar. Vocês já encontraram pessoas assim? Conhecem de religião para corrompê-la, distorcê-la. Conhecem de Bíblia para distorcer as suas verdades.
Aí, esses homens intelectuais da época tomaram os 3 títulos de Cristo e manipularam e perverteram: Salvador, Rei e Filho de Deus. Salvador, ele foi chamado assim pelos samaritanos. Vimos isso sábado passado. Os intelectuais haviam admitido que ele havia salvado a outros. Havia ressuscitado Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Lázaro. Eles podiam dar-se ao luxo de conceder agora a chance a Jesus Cristo de salvar-se a si mesmo, pois ele agora é quem carecia de salvação. E aqueles intelectuais, líderes espirituais de uma nação, estavam dando a chance, pensavam eles, para Jesus se salvar. Salvou a outros? Salve-se agora você mesmo. Desça da cruz. Você não é o Filho de Deus? Queridos, e se Jesus tivesse descido? Haveria a cruz, mas não o crucificado. Sabem, salvou a outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Graças a Deus que foi assim. Para salvar você, ele não pôde ser salvo da cruz. Sabem, Cristo não poderia salvar a si mesmo e felizmente não o fez. Você já observou que a chuva não pode salvar a si mesma? Ela tem que fazer germinar os vegetais. Ela se perde na terra. O sol não pode salvar a si mesmo para poder salvar os campos. Assim é a natureza. E Cristo não pôde salvar a si mesmo porque tinha que salvar as criaturas. Eles usaram também o título Rei de Israel. Esse título foi dado a Cristo por uma multidão que recebeu a multiplicação dos pães e dos peixes. Se alimentaram, se fartaram e disseram: esse é o Rei de Israel. É o Rei que nós precisamos. E depois esse título foi repetido no domingo, quando Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém. E as pessoas atapetaram o caminho, dizendo-lhe: esse é o Rei dos judeus, hosana ao que vem em nome do Senhor. Agora, eles zombavam do título com as palavras: se és Rei de Israel, tem mais é que descer da cruz. Como é que pode um rei nessa situação? Queridos, pense comigo. Será que todos os reis da terra são obrigados a sentar-se em tronos dourados, em cadeiras estofadas de mandantes? Suponhamos que esse rei de Israel tenha decidido reinar a partir de uma cruz, para ser rei, não dos corpos pela força, mas dos corações pelo amor. Jesus decidiu reinar a partir da cruz. E a literatura do Velho Testamento anuncia um rei que entraria na glória através da humilhação. Que loucura, pois, querido, zombar de um rei pelo fato dele recusar descer do trono. Ele estava no seu trono. Se descesse, seriam esses zombadores os primeiros a dizerem, como já haviam afirmado antes, que fazia isso pelo poder de Belzebu. É difícil lidar com os cínicos, com os críticos, com os apostatados. Quero dizer a você, meu querido, que as forças do mal, as forças ímpias, têm o seu dia de festa no momento das grandes catástrofes. Quando há um tsunami, as forças do mal se regozijam. Quando há guerras, massacres, matanças, é o feriado das forças do mal. Em tempo de guerra, esses ímpios perguntam: onde está o seu Deus? Olha,
Que calamidade sinistra. Queridos, será por quê? Em tempos de perturbação e de catástrofes, Deus é posto à prova e o homem não. Por que será que na guerra o juiz troca de lugar com o réu? Quando o homem pergunta, por que Deus não faz nada? Por que Deus não acaba com a guerra? Queridos, eu encontrei em Israel, alguns anos atrás, em Haifa, uma senhora chamada Geni, sobrevivente de Treblinka. Passou grande parte de sua vida em sofrimento sob o nazismo. E conseguiu sobreviver e sair do campo de morte de Treblinka. E quando perguntada de como ela administrava isso em sua vida, o sofrimento, porque Deus não agiu para proteger o seu povo, porque tantos milhões de judeus foram sacrificados, aquela senhora velhinha, trôpega, dizia uma frase: não lance sobre Deus a culpa que é do homem. É fácil fazer isso, né, irmãos? Lançar sobre Deus a culpa que é nossa, do pecado, da consequência das escolhas humanas. Cristo foi escarnecido. Esses homens que passavam, intelectuais, sabiam que já estavam perdidos. E julgavam que o perdido era ele. Você que está aí pendurado na cruz, você está perdido, nós não. A nossa situação é muito melhor do que a sua. Por isso esses homens, os verdadeiros condenados, zombavam daquele que supunham ser o condenado. Disseram que acreditariam nele se descesse da cruz, mas não acreditaram quando viram ressuscitar Lázaro. Não acreditaram. E agora como acreditariam se ele descesse da cruz? E também não acreditaram quando ele ressuscitou no terceiro dia. Proibiram os apóstolos de pregar sobre a ressurreição, sendo um fato consumado a ressurreição. Queridos, não é a descida da cruz que ganharia os homens. Descer é humano, permanecer pregado é divino. Sabem, queridos, eu estou expondo isso a você para que você intimamente com o seu Deus analise que tipo de religião você está vivendo ao longo dos anos da sua vida e daqui para frente. Sabem, Cristo não desceu. Descer, buscar a facilidade das coisas, é próprio de nós, seres humanos. Mas pagar o preço de um sofrimento como aquele, só o ser divino. Sabem, durante toda a crucifixão, o único motivo recorrente e unificador era: desce da cruz. Todos eles disseram isso. Sabem, até hoje, muitos que consideram a Cristo uma pessoa humana, não querem a sua cruz. A cruz está muito bem no alto das torres das igrejas. A cruz fica até bem como um pendente no pescoço da sociedade. Mas uma cruz para machucar os ombros, para eu carregá-la, ninguém quer essa cruz. O mundo está sempre à espera de alguém para tirar a Jesus da cruz. Os mundanos desejam um Cristo não crucificado. A recusa de descer da cruz será sempre uma censura para aqueles que pretendem um Cristo lírico, de mãos lisas e brancas, sem cicatrizes. Queridos, agora vamos dar uma olhadinha nos soldados. Vamos voltar lá em Lucas 23, por favor. Agora é a vez dos soldados romanos.
Lucas 23, 36 a 38. Acompanhe-me, por favor. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Sabem, esses homens, soldados, não eram judeus, nem cidadãos do Israel conquistado pelos romanos, mas eram os altivos guerreiros legionários de Roma. Por que razão, pois, esses homens que nada tinham a ver, zombavam de Cristo, chamando-lhe rei dos judeus? Por quê? Porque eles, como bons pagãos, julgavam que todos os deuses eram deuses nacionais. Eles sabiam que os babilônios tiveram os seus deuses, os persas também, os gregos também, e os romanos também têm os seus deuses. Mas agora eles descobriram que nenhum deus era tão fraco, tão pequeno, tão miserável como o Deus dos judeus, o rei dos judeus, que não tinha nem capacidade de descer da cruz. E por isso esses soldados zombavam dele. Você é o rei dos judeus? E o escárnio dos soldados inspirava-se nessa inscrição: um rei fraco, um rei pobre. Queridos, outros haviam pedido que ele descesse da cruz, mas o ladrão e os soldados desafiaram, lançaram um desafio violento para que ele salvasse a si mesmo. Esses soldados estavam interessados numa salvação física, não espiritual. Havia ainda um orgulho disfarçado nesses homens, porque eles estavam pensando: nós fizemos um serviço tão bem feito ao crucificar esse homem, que jamais ele sairá da cruz. A gente pregou bem pregado, e ele não vai descer não. Os soldados, por fim, lançaram os dados e tiraram sorte sobre a túnica de Jesus Cristo. Alguém ficou com essa túnica como lembrança dos militares que o insultaram. Ficaram com sua túnica e a persuasão de que não podia aquele rei dos judeus salvar a si mesmo. Mas sabe, queridos, esses soldados, no domingo de manhã, estavam montando guarda diante do sepulcro. E eles caíram diante do resplendor daquele que não podia descer da cruz, mas podia arrebentar a pedra de um túmulo e sair com vida. E nessa hora, os soldados se perderam. Esse é o nosso Cristo. Esse é o Deus pessoal que a Bíblia propõe a você aceitá-lo e com ele viver. Esses soldados, queridos, pertenciam a um império mundial. E eles já haviam visto muitas vezes o seu general sacrificar milhares de soldados pela glória romana. E quem fizesse isso tinha todo o respeito da política e da sociedade. Agora eles estavam zombando do capitão, do general de um exército espiritual, que se entregou a si próprio à morte, em vez de matar a outros como eles estavam acostumados. E eles não podiam entender a recusa de salvar a si mesmo. Eles só deduziam que era fraqueza e não entendia a realidade de um sacrifício expiatório. Queridos, o tipo de vida que esses soldados levavam impunha-lhes o dever de morrer pela pátria, mas não estavam em condições de compreender um sacrifício acima do plano militar.
Eles viam os acontecimentos apenas naquele momento, mas desconheciam que para Deus tudo estava planejado, tudo desde o princípio. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a grande, talvez a maior expressão dos evangelhos. Dar a sua vida em resgate de muitos. Sabem, queridos, se Jesus obedecesse à ordem dos soldados e tivesse salvo a si mesmo, o homem ficaria por salvar, quer dizer, perdido. Felizmente, Jesus aguentou, tudo ficou lá firme. Mas nessa manhã, Ele coloca diante de nós esses transeuntes. São pessoas que passaram por Cristo. Exemplo de pessoas que até hoje passam por Ele, passam pela palavra divina, passam por sua cruz, passam por sua igreja e se vão. Sabem, queridos, que Deus nos ajude a encontrar o Cristo da nossa salvação e com Ele permanecer. Vocês conhecem Charles Haddon Spurgeon, pregador, príncipe dos pregadores, Spurgeon, do século XIX. Ele tem uma história que me impressiona muito. Ele conta que um pai era capitão de navio, aqueles navios veleiros do seu tempo, com grandes mastros, o mastro central de até 30 metros, às vezes 1 ou 2 mastros menores, era um veleiro. E esse capitão viajava nesse veleiro pelos mares. E esse capitão tinha um filhinho, seus 12 anos, que gostava muito de viajar com o pai. E o pai às vezes levava o filho, e o filho tinha um animalzinho de estimação. Era um macaquinho pequeno, esperto, que estava sempre nos ombros do garoto. Um dia eles estavam em alto mar, o capitão, o filho com o macaquinho viajando, e uma grande tempestade sobreveio. Só que em meio à tempestade, um pouquinho antes de desabar a tormenta, o garotinho e o macaquinho fizeram o que eles gostavam muito de fazer: subir pelos mastros, pelas cordas, pelo cordame do navio à vela. E quando a tempestade se agravou, o garoto estava lá em cima, junto com o macaquinho. E o navio era jogado pelas ondas de um lado para outro. As ondas e a tempestade ameaçavam sossobrar o navio. Alguém correu na cabine do capitão e mostrou para ele o seu filho lá em cima. Subir naquelas cordas, naquele mastro, era uma coisa. Mas descer numa tempestade, com o navio jogando para lá e para cá, o sabor das ondas, era outra bem diferente. O garoto não conseguia descer. Estava pendurado lá em cima. O pai veio imediatamente, chegou no convés do navio, olhou para cima e viu seu filho lá, agarrado no mastro, balançando de um lado para outro, violentamente. O pai pegou o megafone e gritou para o filho lá em cima: filho, quando o navio adernar para a direita, você se solta, que vai cair na água. Se você se soltar com o navio a prumo, você cai no convés. E aí você não vai sobreviver. Mas cair na água com o navio adernado, não tem perigo nenhum. O pai explicou isso para o filho, lá em cima, no megafone. Só que o filho, agarradinho lá, não tinha atitude para se soltar. Ele estava aterrorizado com a tempestade. O pai gritou 2 vezes, 3 vezes, a tempestade se agravando. O pai voltou na cabine e voltou com a sua espingarda.
e gritou mais uma vez para o filho: filho, a próxima vez que o navio adernar para a direita, você se solta e cai na água, senão eu mando bala. E o filho conhecia o pai que tinha. Sabia que não era brincadeira. Então, queridos, a próxima vez que o navio adernou ao sabor das ondas para a direita, o garoto se soltou. E em queda livre, ele caiu dentro do mar. Imediatamente, 2, 3 marinheiros, já de prontidão, saltaram e o recolheram ao convés do navio. Eu quero dizer a vocês com todo carinho de pastor: será que Deus precisa apontar uma espingarda para nós? E ameaçar um tiro de fuzil em você e em mim? Às vezes é preciso, né? Porque a gente não quer se soltar de algumas coisas que nos prendem a esse mundo. A gente vive agarrado em certos projetos, em certas realizações mundanas que são muito próprias de nós. Eu tenho que conseguir, eu tenho que ter mais uma casa, mais um apartamento, mais um carro. Eu tenho que conseguir o meu título, é o vestibular, é o doutorado, e eu estou agarrado nisso. Então, queridos, quando Deus apontar uma carabina para você, uma bazuca, através de um câncer, de uma perda em família, através de um acidente, de uma morte, de uma crise financeira, entenda que você precisa se soltar. Precisa cair nos braços de Deus. E Deus tem lá meia dúzia de anjos para recolhê-lo e para trazê-lo a seu redil. Deus abençoe a você. Vamos entender isso e vamos nos submeter à vontade divina. Eu gostaria de ver você de pé, tomando um novo compromisso, ao lado de nosso querido Salvador Jesus Cristo. Você é capaz de se levantar agora? Deus o abençoe. Deus o proteja. Deus nos dê a todos uma visão clara do seu propósito para cada um de nós. Deus nosso Pai, o teu povo se levanta na tua presença nesse momento. Com esse gesto, Senhor, nós queremos significar a nossa disposição em nos submetermos mais uma vez à direção de teu Espírito em nossa vida. Senhor, temos sido falhos, relapsos, rebeldes, mas queremos agora nos reencontrar contigo. Nesse sábado tão maravilhoso, toma-nos, Senhor, em teus braços poderosos. Usa-nos segundo o teu querer. Ajuda-nos a entendermos corretamente que o que queres para nós é somente a nossa salvação, o nosso crescimento em conhecer a pessoa de Jesus Cristo, aquele que permaneceu crucificado para nos dar a vida eterna. Portanto, Senhor, dirige e orienta a nossa vida, todos os dias de nossa vida. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe a você.